Porque quando amamos alguém, amamos também aquilo que ela faz. E com Deus não é diferente. Se amamos a Deus e dizemos que amamos a Deus e damos valor a isso, nós também amamos a sua obra. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos. Amém. Nós temos tido uma série de ministrações que estão ali no meio dos evangelhos, né? Já falamos do evangelho de Marcos, de Lucas, evangelho de Mateus. Então, hoje também vamos falar de um evangelista, o apóstolo, o evangelista João, mas vamos beber da fonte da sua epístola, da sua primeira epístola escrita. O texto sagrado diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Curve sua cabeça, façamos uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome neste momento, Senhor, porque temos a liberdade de falar e escutar a tua palavra. Abençoe-nos nessa noite, Senhor, que o Espírito de vida, o Espírito Santo, ele venha nos instruir e abrir o nosso coração para o entendimento da tua palavra nessa noite. Fala poderosamente nos corações. Amém. Glória a Deus. Queridos, o livro, ou melhor, essa epístola, essa carta de João, ela teve sua data de escrita ali no final do século, logo por meio dos anos 80 até o ano 100, nos últimos anos do século, no primeiro século. E o conteúdo dessa carta, ele vem recheado, ou vem falando de anotar demonstrações e aconselhamentos para uma certa parte daquela região. Para quem não sabe, João escreveu essa epístola não para um povo específico, uma igreja específica, como vemos outros apóstolos fazendo. Mas essa epístola, logo no título, nós vemos que é uma epístola universal de João. Essa epístola universal significa que não é algo escrito destinado especificamente para uma comunidade, para uma igreja específica. Ela é escrita que abrange uma região imensa, uma quantidade de pessoas maior. João escreve essa epístola para os crentes ali que estavam habitando a região da Ásia Menor, que hoje entende-se por ser a Turquia, o país da Turquia. E o conteúdo dessa carta vem falando de admoestações, como eu disse, de aconselhamentos de João para esse povo. Mas por que João escreve isso? A necessidade de João escrever esse conteúdo que ele fala para ter cuidado com os falsos mestres, para que amássemos uns aos outros, para que entendêssemos a perfeita ação de Deus, o amor de Deus. Ele escreve para um povo que estava sofrendo muita influência de alguns pensamentos filosóficos da época. A saber, um pensamento desse que estava influenciando e deturpando o evangelho verdadeiro de Cristo era o gnosticismo. Havia algumas ramificações, mas o gnosticismo ele é o mais comum. E o que se tratava esse gnosticismo, esse movimento, esse pensamento filosófico? Ele estava plantando naquela comunidade cristã alguns pensamentos que iam contrário ao que Cristo deixou, ao Evangelho de Jesus Cristo. Pensamentos como que Jesus não veio em carne, porque o corpo humano, a carne em si é impuro, que a salvação não dependia de Jesus Cristo pela remissão dos pecados. Eram pensamentos que iam de contrário com o que Jesus deixou e pregou na terra, com o evangelho raiz, na linguagem de hoje, né? Então, esse movimento, esses pensamentos causavam uma desordem na
naquela comunidade, nas igrejas daquela região. Então, o que estava acontecendo? Apostasia da fé, que seja o que significa o abandono da fé. Estavam tendo mudanças de pensamentos que faziam com que aqueles cristãos se afastassem do pensamento real, da crença em Jesus Cristo, da crença do Evangelho. E em meio a isso tudo, João se vê necessário escrever a essa comunidade, a essas pessoas, que abrangesse um território maior, que chegasse a um maior número de pessoas, para que elas recebessem essa verdade da qual João fala, essa verdade do Evangelho que João cria. Então, esses pensamentos que João ele coloca nessa carta, ele tem o intuito de trazer aqueles cristãos de volta ao pensamento real e verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo. E sabendo disso tudo, agora nós nos deparamos com o texto desse capítulo 3. Sabendo de tudo o que acontecia na época, nós vemos João admoestando e falando àquelas pessoas a respeito do amor de Deus. Então no texto ele diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós falamos muito do amor de Deus. Nós cremos e acreditamos que Deus nos ama. Isso é pregado para a gente desde que somos pequenos. Mas o que é esse amor de Deus? A ponto de nos trazer a condição de tornarmos filhos dele. Deus ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é perfeito, ele é criador. Deus é grandioso, ele é tremendo. Nós sabemos de tudo isso. Mas o que leva a um ser tão poderoso, independente de tudo, a olhar para uma criação que estava perdida, para uma criação que estava condenada? Perceba a nossa condição, amados. No texto que está escrito em Efésios 2, nós vemos que éramos considerados filhos da desobediência, filhos da ira. O texto fala sobre isso. E uma pessoa irada, ela não consegue analisar a situação com calma. Ela age por impulso. Então qual era a nossa condição? Filhos dessa desobediência, filhos da ira. E a condição que Deus nos transforma e traz para Ele é essa condição agora de filhos de Deus. Perceba a diferença. Filhos da ira, estávamos perdidos. Agora filhos de Deus. Perceba esse grande amor de Deus para conosco. Que fôssemos transformados através do sacrifício de Jesus Cristo a aproveitarmos, a sermos dignos de estar na presença de Deus. Porque o que acontece é que na condição que estávamos, só teríamos um caminho, que era a morte. Estávamos condenados. E Deus, em sua infinita misericórdia, em sua maravilhosa graça, que afinal foi o que nós cantamos aqui nessa noite, essa maravilhosa graça de Deus, esse amor nos permitiu que aproximássemos de novo a Ele. E agora na condição de filhos. Em outra oportunidade eu falei aqui que há um certo tempo da história, não se conhecia Deus como Pai. Jesus trouxe esse entendimento que Deus é Pai, é nosso Pai. A condição que estamos agora é muito melhor. E qual a recompensa que nos é dada por isso? É exatamente a salvação que vem por Jesus Cristo. E quando nós falamos de salvação, nós imaginamos logo a morada eterna, né? Fala de salvação, nós imaginamos o céu, que é um lugar glorioso, um lugar lindo. Quando nós falamos do céu, o que é dito é que a imagem que é criada, que são ruas de ouro, muros de cristal. É lógico que é um entendimento para que possamos descrever e ter uma ideia do que pode ser esse local, do que pode ser esse lugar. Mas eu sei que é muito mais que isso. O céu ele é maravilhoso, ele é lindo. E com o amor de Deus, o que ele nos promete? Ele nos dá por promessa
a salvação, a habilitação, ou seja, a oportunidade de habitar esse lugar. Porque o lugar que estávamos destinados era bem diferente desse, né? Mas agora nós estamos habilitados a entrar nos céus, a poder desfrutar da graça juntamente com Jesus Cristo. Então, devido à situação que estávamos, é notável o grande amor com que Deus nos amou. Ele simplesmente não aceitou que fôssemos simplesmente salvos, mas não, Ele vai muito além. Deus não tira somente a gente da condenação, mas Ele nos tira da condenação e faz povo seu, faz família dele. E é nisso que cremos, é nisso que confiamos, é nisso que é manifesto o amor de Deus. A sua misericórdia, ela se achega a nós através dessa bênção, que é a promessa dos céus. Falando ainda dos céus, nós imaginamos, porque eu vejo muitas pessoas falando que quando Jesus vier, nós teremos ali um banquete. Eu não sei se isso é verdade, mas nós sabemos como o crente é pro lado de comida, né? Amamos comida, seja qual ser humano for, mas se for crente, falou de comida, é sinônimo de reunião. Amém? E nesse banquete, amados, estaremos todos juntos na presença de Jesus Cristo, nesse lugar maravilhoso, nesse lugar com a presença, desfrutando da graça de Deus. Isso para mim me enche de alegria. Eu imagino nós em volta de uma mesa enorme e Jesus logo ali, próximo da gente, e eu vejo pessoas disputando o espaço para que estejam perto de Jesus. E João, o discípulo amado, ele que gostava de repousar no peito de Jesus, imagina a gente falando com ele: João, você já teve sua vez, você já aproveitou do mestre desse descanso lá na terra, agora é nossa vez, então dá licença. Então imaginar isso para mim é muito, muito bom, é muito gratificante. Eu regozijo muito quando eu tenho essa noção desse lugar maravilhoso, e essa imagem que é criada para mim me enche de alegria. Então, esse é o amor do Pai conosco. Esse foi o amor de Deus que nos tirou de uma condição de condenação, nos colocou na condição de filhos, para desfrutarmos das bênçãos de Deus, da morada de Deus. Da mesma forma, assim como Deus, Ele nos amou, porque afinal de contas, não merecíamos esse amor. A misericórdia dele foi que deu a iniciativa. O amor de Deus partiu diretamente dele. E nessa condição, quando a uma parte ela é amada, a outra parte deve ser amada de volta. E é aí que entramos com o nosso amor a Deus, com a nossa gratidão pelo que Ele fez, a resposta direta desse amor que o Pai nos amou, essa condição que agora Ele nos tornou filhos. Nós devemos assumir que Deus é nosso Pai, e assim como nós amamos o Pai terreno, nós temos um Pai no céu que merece ser amado e deseja ser amado também. Amém? Imaginando num relacionamento, um casal, um casamento, é impossível haver um acordo, é impossível haver um relacionamento fiel se apenas uma parte ela amar. Um casal de namorados, eles não vão sustentar esse namoro se apenas o namorado ele amar a namorada. Se não houver um amor mútuo entre as duas partes, esse relacionamento ele não vai continuar. Assim é da mesma forma com Deus. Deus nos amou, isso é fato. Mas o que estamos fazendo em resposta desse amor? O que estamos fazendo para que essa gratidão, essa resposta, esse amor mútuo seja expressado?
seja respondido, seja correspondido. Nós sabemos que Deus nos amou e nos resgatou, mas isso não basta. Somente isso não basta, porque Deus merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ele merece ser amado, ser glorificado, e isso nós, quando viemos à igreja, fazemos. Mas existe algo muito mais profundo, porque quando amamos alguém, amamos também aquilo que ela faz. Amamos também os seus atos, amamos também a sua beleza. E com Deus não é diferente. Se amamos a Deus e dizemos que amamos a Deus e damos valor a isso, nós também amamos a sua obra. A obra de Deus, ela continua durante muito tempo, em praticamente toda a história da humanidade. Se amamos a Deus, nós devemos amar a sua obra. No domingo nós vimos a ministração de Edmilson, que falou a respeito de como estamos tratando a obra de Deus. É comum, ele até citou a respeito de como os ministrantes aqui parece que combinam as suas ministrações. Uma quinta ou no domingo a gente fala sobre a sua atuação dentro da obra, a respeito de aprofundar-se mais, sair do raso, procurar ir mais fundo naquilo que Deus tem para nós. Nós vimos também o nosso local de atuação, em que somos bons nisso, em que podemos ajudar na obra de Deus. E falando sobre isso, amados, não é que nós combinamos nada, mas a necessidade que o Espírito Santo ele veio falar para a sua igreja. Ele diz: estamos tratando de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que usaram textos diferentes, mas que trouxe somente uma mensagem que é parecida, que vem falando muito a respeito do nosso Evangelho, da nossa obra, do nosso ministério. Amamos a obra de Deus e precisamos amar a ponto de fazer a obra de Deus com amor. Então, no que devemos dedicar o nosso tempo, a nossa vida, as nossas habilidades, que seja para glorificar a Deus, porque isso é um sinal de gratidão pelo que Ele fez por nós. Então, cada vez mais é preciso que o crente, falando diretamente com o nosso ministério, que ele se posicione e tome uma atitude perante as necessidades da obra de Deus. Se a obra de Deus ela precisa de pessoas que levam o Evangelho, é preciso que pessoas se mobilizem, que pessoas se levantem, que se posicionem, que se coloquem à disposição. Se precisa de pessoas que preguem a palavra, é preciso aparecer pessoas que têm essa vocação, essa necessidade, ou que pelo menos tenham essa vontade. A obra de Deus ela não acabou, ela vai se estender até a vinda de Cristo. Sabe lá quando o nosso ministério ela vai se manter? Sabe lá quando, até onde o Evangelho ele vai ir? Sabemos, eu já falei sobre isso, que o Evangelho ele vem passando por vários empecilhos, por vários impedimentos. Mas em nenhum momento o Evangelho ele acabou, porque há pessoas que se colocam à disposição, que se colocam na brecha e fazem acontecer, fazem com que o Evangelho ele cresça, fazem com que ele perpetue, fazem com que o Evangelho se propague. Essa é a necessidade que o Espírito tem falado em nossos corações. Nós que trazemos uma mensagem aqui para os irmãos, o Espírito vem falando diretamente conosco. Eu não imaginava um tempo atrás em estar aqui na frente e trazer uma palavra para os irmãos. Devido muitas vezes à timidez, eu neguei muitas vezes estar aqui. Mas houve um tempo em que eu me disponibilizei. Quando eu vim aqui, eu não sabia nada, não sabia como falar, não sabia como extrair uma mensagem do texto. E não pense, irmãos, que esse entendimento, essa aprendizagem, não aparece de uma hora para outra.
eu, assim como o irmão Edmilson, a irmã Severina, também o pastor, eles estão aprendendo até hoje o que o Senhor faz, o que o Senhor proporciona, não é a aprendizagem ou a vocação para pregação, para ministração, para evangelho, para louvar o Senhor com hinos, não aparece de uma hora para outra. Mas se você crê e tem vontade de fazer isso e atuar cada vez mais na obra de Deus, se aprofundar na vontade do Senhor, Ele te dá capacidade para aprender, oportunidade para pregar, oportunidade para evangelizar. Amados, precisamos assumir uma postura de amor, de gratidão perante Deus, perante a sua obra, porque amamos aquilo que Ele fez por nós. Amamos a mensagem da cruz, amamos o Evangelho. Nós precisamos assumir, nos colocarmos à disposição do Senhor. Porque com isso, cada vez mais, nós vamos nos aproximar de Deus, aproximar do centro da sua vontade, aproximar do centro da vocação que Deus tem preparado para cada um. Então, para aqueles irmãos que amam a Deus e buscam o seu Evangelho, buscam estar debaixo da sua vontade, amam a Deus verdadeiramente, essa mensagem veio diretamente para vocês, veio diretamente para mim, porque a cada vez que eu dedico meu tempo a estudar a palavra do Senhor, o Senhor me enriquece cada vez mais. Eu não tenho aprendido nada que seja de mim mesmo, mas eu tenho buscado entendimento e aprendizagem que vem do Senhor, que vem de Deus, porque eu sei que Ele me ama, Ele me amou primeiro. Na minha condição, eu não teria como amar a Deus, eu não teria como amar essa mensagem. Foi por intermédio dele que nós aprendemos a amar. E nós podemos nos identificar com o que foi escrito há tanto tempo atrás, mas que serve para nós hoje, para que possamos crescer em estatura, para que possamos crescer na vocação do Senhor. Então, amados, a mensagem que Deus tem para nós nessa noite é exatamente essa. Possamos nos aprofundar no entendimento, na graça do Senhor, para que a sua glória seja eterna, para que sua glória seja perpetuada, para que o Evangelho ele não se acabe, para que cada vez mais o cristão busque ao Senhor em espírito e verdade, busque de forma correta, empenhando-se naquilo que é bom, naquilo que é benéfico, naquilo que traz bênçãos, que traz a verdade, naquilo que possamos nos achegar a Deus, porque Deus nos prometeu uma recompensa imerecida. Nós temos a salvação garantida. É nisso que eu creio, é nisso que os irmãos creem. Mas se temos essa recompensa, é melhor que façamos ela por merecer. É muito fácil a gente ser agraciado com alguma coisa, com algum prêmio, sem fazer nada. Mas é melhor ainda quando nós colocamos a nossa disposição nisso. Quando nós movemos o nosso coração para que aquele prêmio, aquela bênção, ela seja merecida. É nisso que eu oro, eu confio no Senhor, para que cada vez vocacione pessoas. Então, amados, nessa noite eu convido os irmãos para que vocês, para que eu também, eu me incluo nessa, mais do que qualquer um, que se posicione perante a obra de Deus, perante esse amor que nos amou e vem nos amando há tanto tempo, que é eterno, é puro, é glorioso, é maravilhoso, para que nós nos posicionemos diante disso. Assumamos a oportunidade, não. Assumamos essa vocação a que Deus tem para nos capacitar. Então, se é vontade de ministrar a palavra que você tem, ore a Deus.
peça para que Ele te dê capacidade. Se a sua vontade é de pregar o Evangelho, em evangelizar as almas, ore a Deus, ore a Jesus Cristo, para que Ele te vocacione, para que Ele te encha do Espírito Santo. O que Deus tem para nós é muito maior do que almejamos. Eu não posso me concentrar em simplesmente vir aqui na frente e trazer uma palavra para os irmãos. Eu quero buscar mais, e mais, e mais de Deus, para que o seu nome ele seja glorificado para todo sempre, para que a sua verdade ela seja vista em minha vida, seja vista no meu ministério, para que a nossa vida testifique de Jesus Cristo, porque é nisso que devemos buscar, amados. É nessa verdade que embasamos, é nessa honra que temos que devemos honrar aquele que nos amou e tem nos amado eternamente, e que até o final dos tempos, até a vinda de Cristo, nós possamos honrá-lo e glorificar o seu nome cada vez mais. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe os irmãos, para que essa vontade, essa vocação do Senhor, para que você tenha o seu chamado, seja manifestado e que se cresça cada vez mais, porque devemos fazer isso, buscar o crescimento em Deus, amarmos de todo o coração, assim como Ele nos amou, possamos corresponder a esse amor, a essa mensagem de vida que nos foi dada, que nos foi entregue. Amém.